Você sabe exatamente o que é uma microempresa e quais são os principais pontos que todo empreendedor precisa conhecer? Então, nesse vídeo, nós vamos esclarecer o que é uma microempresa, para quem ela é indicada, quais são as vantagens e benefícios em abrir esse tipo de empresa, quando realmente vale a pena abrir, também quais os riscos de não cumprir com as obrigações fiscais. Fique até o final e entenda de forma clara como a microempresa pode impactar no sucesso do seu negócio. Olá, eu sou a Helena, sócia fundadora aqui na Rapport Contabilidade Consultiva, e nosso propósito é ajudar empreendedores a tomarem decisões com clareza, com mais segurança e com orientação prática. Já aproveita para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas aqui no YouTube. A microempresa é uma das categorias empresariais mais comuns para os pequenos negócios que ultrapassam o limite do MEI ou que precisam de uma estrutura e uma flexibilidade maior, tributária. Ela permite um crescimento mais sustentável, mas exige também mais obrigações contábeis e fiscais. Mas afinal, o que é a microempresa? A microempresa é uma categoria dentro do Simples Nacional que permite que o negócio tenha um faturamento de até R$360 mil por ano. Então, empresas que ultrapassam esse valor precisam mudar para uma outra categoria chamada Empresa de Pequeno Porte, que é a EPP. E para quem essa categoria é indicada? Então, quem já ultrapassou o limite do MEI de R$81 mil por ano, ou quem precisa contratar mais de um funcionário, ou se deseja, então, mais flexibilidade no regime tributário, teria um poder de escolha, ou se quiser trabalhar com fornecedores que exigem um CNPJ mais estruturado. Quais, então, os benefícios e vantagens da microempresa? Então, tem um maior limite de faturamento permitido, que dentro do MEI você tem um limite de R$81 mil por ano, e já na microempresa você pode faturar até R$360 mil no ano, permitindo, então, um crescimento maior do negócio. E caso ultrapasse esse limite, você será automaticamente destinado à empresa de pequeno porte, que é a EPP. E tem, então, um faturamento de até R$4,8 milhões por ano. A permissão, então, para contratar mais funcionários, o MEI só pode contratar um funcionário e com o salário mínimo ou piso da categoria. Já a microempresa pode contratar mais funcionários conforme a necessidade do negócio, claro, respeitando sempre as regras da CLT. A ME também tem maior opções tributárias, mais flexibilidade. Então, na microempresa, o empresário pode escolher entre diferentes regimes tributários, dependendo da sua margem de lucro ou do seu tipo de operação. O Simples Nacional é o mais comum, é o regime mais comum para pequenos negócios. Então, onde você paga um imposto único numa guia só, e os percentuais desse imposto começam a partir de 4% para comércio, que seria, então, a categoria na venda de perfumes. A ME também tem um maior controle contábil e fiscal. Esse regime do Simples Nacional ele tem, então, uma menor burocracia. Tem um outro regime que é chamado lucro presumido. Só que ele é melhor para as empresas que têm uma margem de lucro mais elevada, Então, os impostos federais vão ser calculados com base em uma margem de lucro que é fixada pelo governo. Então, em cima disso, ele pode ser vantajoso para quem tem poucos custos dedutíveis, poucos custos na operação. Tem também um outro regime que é o lucro real, mas raramente é utilizado para microempresas. Ele é indicado para quem tem muitos custos, dentro da sua operação, só que exige também uma contabilidade mais rigorosa. Outra vantagem, então, é um maior controle contábil e fiscal. A microempresa, então, ela precisa ter uma contabilidade mais organizada, porque o governo exige, a escrituração contábil regular. Então, você precisa ter um lançamento ali das entradas, saídas, folhas de pagamento. Isso permite, então, um maior controle financeiro e facilita quando você precisar de crédito e investidores. Outra vantagem, então, seria dentro a obrigatoriedade do contador. Então, diferente do MEI, onde o empresário mesmo pode gerenciar sua empresa sem um contador, a microempresa é obrigatório ter um contador
para manter essa escrituração, né? E o contador vai ser responsável pela entrega das obrigações que são obrigatórias, né, para a microempresa. Então, a microempresa vai ter várias declarações, assim como DCTF, PIS, EFD, algumas siglas que talvez vocês não tenham ouvido falar. Por isso que, então, né, os empresários geralmente não têm muito conhecimento e nós, contadores, então, fazemos esse trabalho para a sua empresa ficar regular. Então, o cálculo de impostos corretos todos os meses também é o contador que vai fazer, o registro da folha de pagamento dos funcionários e realizar, então, o balanço, né, do ano, onde geralmente esse balanço é solicitado quando você busca um crédito numa instituição financeira. Falamos, então, né, que a microempresa tem várias obrigações a mais. Então, ao abrir a sua empresa, você vai precisar cumprir algumas dessas obrigações fiscais com o governo para manter a sua empresa regular. Mas, afinal, quais são elas, então? O pagamento de impostos, né? Então, as empresas do Simples Nacional, que geralmente é o regime mais adequado para quem está iniciando, pagam os seus impostos todos numa guia só. Então, precisa fazer esse pagamento para se manter em dia. Dentro dessa guia, então, vai ter vários impostos, como ICMS, contribuição social, imposto de renda da pessoa jurídica, PIS, COFINS. Outra obrigação é a emissão de notas fiscais. Diferente do MEI, então, que só é obrigado a emitir nota quando for vender para pessoa jurídica, a microempresa deve emitir notas para todas as vendas, tanto para empresas como para pessoas físicas, né, consumidores finais. Tem também várias declarações, né, como a gente já comentou, que a microempresa precisa enviar todo mês, e algumas são anuais. Então, você precisa enviar sempre, mesmo que você não tenha movimento. Por isso, você vai precisar de um contador para te auxiliar nessa parte. Quando vale a pena, então, abrir uma microempresa? A ME, então, é recomendada quando o seu faturamento passar dos R$80 mil por ano, quando você precisa contratar mais um funcionário, ou quando o seu negócio precisa de uma emissão mais frequente de notas fiscais, e se você deseja crescer e ter mais opções tributárias para reduzir os seus impostos. Então, se a empresa ainda estiver no começo, o MEI geralmente é uma boa opção, né? Uma boa alternativa para você começar. Mas é importante ficar atento a essa parte do faturamento e já se planejar o crescimento para quando você precisar migrar para a microempresa. Então, se você crescer no MEI, você passa para essa outra categoria. E como que funcionam, então, os impostos dentro da microempresa? Como comentamos, então, eles são variáveis, conforme as vendas que você teve no mês. Logo, também vão ser pagos mensalmente. No Simples Nacional, que é o regime que nós recomendamos iniciar como microempresa, tem impostos mais baixos. Então, você irá pagar a partir de 4% de imposto mensal, né? Se a sua média do ano, do faturamento do último ano, for de até R$180 mil por ano, ou então R$15 mil por mês aproximadamente. Se a sua média de faturamento for maior que isso, esses 4% vão aumentando gradualmente conforme essa média. Tem também o lucro presumido, mas que geralmente então é recomendado para quem já tem um faturamento bem maior por mês, porque os impostos são um pouco maiores. Então é necessário sempre fazer um planejamento antes de definir o regime mais adequado. Quais, então, são os riscos do não cumprimento das obrigações fiscais? Então, se você não enviar aquelas declarações todo mês e todo ano. Multas e penalidades por falta dessas declarações. Então, sempre que você entrega após o prazo, vai gerar a multa sobre aquele atraso. O risco de bloqueio da empresa por inadimplência fiscal, né? Então, seu CNPJ pode ficar inapto para fazer qualquer operação, como compras com fornecedores e problemas na conta bancária da empresa. Também pode haver problemas na obtenção de créditos e financiamentos. Então, toda vez que você solicita um crédito ao banco, a primeira coisa que eles vão pedir são as certidões negativas da empresa. Ou seja, as certidões negativas comprovam que a sua empresa está em dia, né? Está com o pagamento em dia das obrigações e dos impostos. E quando não está em dia, essa certidão ela não vai sair. E isso vai impossibilitar que o banco, né, vai
gere esse crédito para você, porque ele vai entender que você não cumpre as suas obrigações do CNPJ. Outro problema, então, que você pode ter se não cumprir essas obrigações na microempresa é o aumento da carga tributária por falta de planejamento. Aqui o que acontece é quando a empresa é optante do Simples Nacional, né, porque você faz uma opção para ser desse regime, e se você não cumpre as obrigações, né, não entrega as declarações mensais e anuais, o governo passa a excluir você desse regime e você vai precisar ir para um regime com impostos mais altos, como lucro presumido ou lucro real. Nesse regime também, além dos impostos serem mais caros, tem muito mais obrigações para serem cumpridas. Então, geralmente, o valor da contabilidade também vai ser maior, a assessoria contábil vai ser mais cara. Então, é muito importante que isso não aconteça. Por isso, sempre a importância de ter uma contabilidade, um contador, uma contadora, que te auxilie nessa parte. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor como funciona a microempresa. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você ficou com alguma dúvida. Aqui na Racor Contabilidade estamos sempre trazendo orientações para ajudar a você a empreender com mais segurança. Fiquem ligados aqui no canal e até o próximo vídeo.